Bora começar então. Hoje a gente vai ir para a terceira palavra aí de uma série de palavras que eu separei para a gente se preparar aí para esse ano. So today it's the third message out of a series of three. Some messages I prepared for us to get into this new year. E o título hoje é Somos Fortes e Faremos Proezas. So the title of the message today is We Are Strong and We Will Achieve Deeds or Big Things. E aí eu começo, galera, lendo Daniel 11:32. So Daniel 11:32. Fala o seguinte: mas o povo que conhece seu Deus se tornará forte e fará proezas. E aí, quando a gente olha para o livro de Daniel, a gente percebe que ele foi escrito no meio de um contexto de conflitos sobre governos, né, que o povo de Deus estava passando durante vários anos. E isso me leva a pensar em todos os conflitos de governos que a gente anda passando nos dias atuais, seja no Brasil, seja na Alemanha, seja na Europa. Então, isso me faz pensar que essa palavra ela ainda é atual. So, Daniel was a very broad book that was expliciting these government conflicts and that happened to God's people through many years, which makes me wonder how still actual or modern this message is, because we still see the same kind of scenario with conflicts in Brazil, Germany, Europe. So for me, the message is still pretty much actual. E é exatamente nesse contexto que Daniel diz, né, que o povo que conhece a Deus se tornaria forte e faria proezas. So it is within this context that Daniel says that the God would know God would become stronger and do exploits. Então a gente já começa entendendo que o conhecimento de Deus nos fortalece, nos habilita com capacidade para realização e para realizar coisas que a gente eventualmente jamais imaginou que iria alcançar, se não fosse essa revelação que vem do próprio Deus. A gente pode pensar em vários exemplos. A nossa família talvez seja o exemplo mais próximo daquilo que é divino que a gente consegue realizar e só consegue realizar em Deus. Essa capacidade a gente recebe quando a gente nos volta para Ele, quando a gente se dedica para Deus, quando a gente abre mão de outras coisas e inclui Deus como prioridade para a gente, onde a gente nos embriaga da inesgotável fonte de sabedoria, conhecimento e poder que é Deus. The knowledge of God strengthens us and empowers us with the capacity for achievement of things you could eventually never imagine before. And one of the examples I gave was the family, because this is such a divine thing that we can only achieve and build a solid family when we let God in. So that's an example of something we can achieve once we get closer to God, once we start having revelations from Him and we listen to Him. So this capacity we receive when we turn to Him, when we get drunk of His source of wisdom, knowledge and power. E quem busca Deus encontra Ele. E o que é interessante é que quando a gente encontra Deus, a gente se encontra. Nele, os nossos caminhos, eles passam a ser diariamente iluminados. Caminhos que antigamente a gente poderia, se a gente olhar para trás, a gente pensar quantas coisas erradas a gente fazia diariamente, que eram coisas que não faziam bem para a gente ou para quem estava à nossa volta. Mas quando a gente se volta para Deus e encontra Ele, a gente se encontra, o nosso caminho diário passa a ser iluminado. Os nossos olhos passam a ter visões, passam a ver coisas que a gente talvez não veria sem Deus. Então nele, a gente se move por fé e revelação.
por entendimento dos planos dele e dos intentos dele. E aí o futuro se antecipa, a gente começa a enxergar o futuro começa a fazer mais sentido, o futuro parece mais claro no sentido de não só clareza do entendimento, mas sentido de brilho, parece que tem mais brilho no nosso futuro. Those who seek find Him, and in meeting God find themselves. And in Him our paths are illuminated on a daily basis. If you think back, how many things we did wrong on a daily basis when we were younger, or we were in another kind of life in a way. And since the day we start listening to God, we may realize that we started making the right choices after that. And then our eyes are open to things that we wouldn't see before. Even when we think about our future, because now we are moving by faith and revelation and understanding His plans and intents, when we look to the future, it looks brighter than it was before. If I think of myself like 10, 15 years ago, 15 years ago, my future was not that bright. Since I started getting close to God, understanding His plans and intents, my future becomes something more pleasant to me, something brighter. As informações que a gente recebe de Deus, elas são fundamentais para o planejamento da nossa vida. Não é só no âmbito da empresa que a gente precisa ter um planejamento estratégico. Na nossa vida também. A gente precisa se planejar. Senão a gente não sai do lugar. A gente não vai atingir ou fazer as proezas, que é o título da mensagem. Então a gente precisa se planejar estrategicamente. Mas, para se planejar estrategicamente, a gente precisa ter revelação de Deus. A gente até pode escolher carreira solo. Mas sem a direção de Deus, cada direção que a gente toma nesse planejamento estratégico é um tiro no escuro. Então, a gente sim necessita da mentoria de Deus, dos seus conselhos, das suas orientações. A gente necessita que o Espírito Santo nos tome em suas mãos e nos conduza. A gente precisa ouvir a orientação de Deus para poder seguir em direção ao nosso destino aqui na Terra. The information we receive from God is fundamental for our life and strategic planning. It's not like that's only the company that needs a strategic planning, it's also ourselves in our lives, otherwise we get in this comfort zone and we never achieve anything. And that's the title of the message, that we are meant to achieve great things. But for that, we need this strategic planning. And we can eventually decide to go solo, but without God's guidance, every decision we make will be a long shot. We don't know what's going to end out of that. Thus, we need God's mentorship, advice, and guidance. We need the Holy Spirit to take our hands and lead us. We need to listen to His guidance so we can safely follow our destiny on earth. Muitos são capazes de fluir no rio da profecia. Quantos a gente já não viu, né, que tem essa capacidade de fluir no rio da profecia? Mas olha que interessante. Eles são capazes de tocar o coração de Deus, entender com clareza o seu propósito. As suas mentes estão constantemente abastecidas pelo céu, pelo Espírito Santo, em sintonia com o mundo espiritual. Só que isso não significa que eles vão reagir a essas informações. Uma coisa é eu fluir na profecia, outra coisa é eu entender a profecia, eu ter revelação e eu decidir agir. Então não adianta a gente esperar que Deus traga a revelação. Ah, me revela, Deus. Ok, Ele te revela. E aí? O que acontece depois? O que você faz? Alguns sabem muito, mas realizam pouco. Sabem o que Deus quer, mas ficam gravitando entre revelação do alto e a inércia. Noé recebeu a revelação do dilúvio. Deus mostrou que julgaria o mundo para Noé. Então ele teve uma revelação privilegiada. Noé, eu vou julgar o mundo, você precisa fazer uma arca. Deus revela, Deus dá a instrução. Agora, sair para construir a arca é a decisão de Noé. Ninguém sabe quantos anos ele ficou construindo a arca, é uma incógnita, mas certamente foi muito tempo.
E a gente, às vezes, fica 1, 2, 3, 4 semanas esperando uma resposta, 6 meses esperando uma resposta, a gente acha que Deus não nos ouve. Ou Deus nos dá uma missão e a gente passa 6 meses fazendo aquela missão, depois de 6 meses a gente acha que não atingiu nada. A gente começa a reclamar. Many people are able to flow in the river of prophecy. These are able to touch the heart of God and clearly understand His purpose or her purpose. Their minds are constantly fed by heaven in tune with the spiritual world. However, it does not mean they will react with action. And that's kind of the problem. It's not that only God is revealing and bringing to our knowledge a certain purpose or a certain mission. It depends on us to take the action. So those people that eventually get revelation from God, they know a lot, but accomplish just a little. They know what God wants, but they gravitate between revelation from heaven and inertia. Noah, for example, he received the revelation, he received instructions, and he decided to act. So he was not there, okay, I have to build these, there will be this judgment on the world, but yeah, so what? No, he took to action. And nobody knows how long he took to build the ark himself, but certainly was a very long time. And if we reflect on our lives ourselves, sometimes we have a purpose or we have a mission, and then after 4 weeks or praying or asking God, or 6 months on a mission, we don't see yet the achievement, and we start questioning God. But come on, we have to go to the end. Therefore, revelation must prompt action. Noé não ficou simplesmente orando pelo plano, ele foi imediatamente executar o plano de Deus, aquilo que Deus tinha orientado ele. Deus mostrou o que aconteceria com o povo, logo em seguida, Deus deu uma opção para a libertação. Noé construiu uma arca de 150 metros, mais ou menos, né, o que se acredita hoje. Ele não ficou parado pensando, mas Deus vai mandar os animais, eu vou ficar sentado aqui, os animais constroem para mim, eu dou a ordem. Ele colocou a mão na massa. Isso exigiu dele uma atitude imediata de fé, em busca da salvação. Noé viveu a vida inteira na execução desse projeto. Só que, quando o dilúvio chegou, ele estava pronto. Ou seja, talvez a gente vai viver a vida inteira num projeto e a gente não vê muito sentido. Passei a minha vida toda fazendo isso. Só quando chega a salvação, aquele projeto fez com que estivéssemos prontos. Noah didn't just pray about the plan, but immediately went about execution what God instructed him to do. God showed to him what would happen to people, but right after, Noah acted. So he understood there would be liberation, and he built this boat of approximately, based on what we believe today, 150 meters long. So he was not just there sitting and watching and thinking, okay, I'm going to order the animals, they will do everything for me because it's God's plan. No, he went to work. And he lived his entire life in the execution of this project. However, in the end, when the flood came, he was ready for salvation. And sometimes we might think, God gave me this lifetime project. And sometimes we think that's not a great achievement, but when the flood comes, we are ready. So go till the end. No caso de Moisés, por exemplo, não bastou só saber que Deus ia libertar o povo. Aquela profecia já existia. Deus foi lá, apareceu para ele numa sarça ardente, mas o encontro não foi suficiente para ele. Ele foi compelido a fazer algo imediatamente. Ele se posicionou e enfrentou seus piores medos. E quais eram os seus piores medos? Egito e Faraó. Ele fugiu de lá. Ele fugiu com medo de ser condenado por assassinato. Fugiu com medo do Faraó porque ele foi
dado como libertador do povo. Então, ele teve que enfrentar os seus maiores medos. A revelação de Deus levou ele à ação apesar do medo. Ele se envolveu e cumpriu o que era necessário para que os planos de Deus acontecessem. Ele agiu por fé. E é exatamente pela fé que Deus respaldou ele de maneira sobrenatural. In the case of Moses, it was not enough to know that God would set free his people. God appeared to him in a burning bush. But then this encounter was not enough for him. Anyway, he was compelled to do something immediately. He took a stand and faced his worst fears, Egypt and Pharaoh, because he left Egypt because he could be condemned by murder. And also he was the guy already known and recognized as the one who would set free the people from Egypt. So he feared both Egypt and Pharaoh. However, it was not enough to put him on hold. He decided to act. Revelation moved Moses to action despite the fears. He got involved and did what was necessary for everything that God had planned to happen, acted by faith. And because of faith, God supernaturally backed him up. Davi também não só acreditou que o gigante poderia ser vencido, mas ele mesmo teve que enfrentar o gigante. Então, quando a gente fala, né, as portas do inferno não prevalecerão com a igreja, a gente fala com a boca bem cheia, né? Quando a gente está no culto, na célula, orando. Mas é quando as portas do inferno se projetam contra nós, a gente fica com medo e fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que a gente está passando por essa situação? Onde o Senhor está? Começa a pedir oração para todo mundo. O que Davi fez? Davi entendeu. O inferno está se projetando contra a gente. Eu vou lá. Eu vou lá e vou enfrentar esse gigante. A vitória nos céus deveria ocorrer através da vitória do pequeno pastor, através da nossa vida. Há uma revelação e uma consciência de que tudo que Deus poderia fazer, né, naquele cenário, mas Davi, ele assume a sua responsabilidade e ele vivencia na sua própria vida o milagre de Deus. Deus não vai fazer aquilo que a gente precisa fazer. Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Deus vai fazer aquilo que a gente não consegue fazer sozinho. Aquilo que você não consegue fazer sozinho, Deus vai fazer junto. Não aquilo que você pode fazer. Isso é muito importante a gente entender. Quando a gente veio para cá, a gente orava pelo milagre de línguas, né? Deus não vai, se Ele quiser, Ele pode, mas não é esse o meio de ação que a gente conhece dele. Ele não vai baixar um livro de alemão na tua cabeça, baixar um espírito que fala alemão e você começa. Exato. Seria bom, seria bem mais fácil. A revelação, o download de Deus. Exato. Mas ele vai te ajudar naquilo que você não consegue fazer sozinho. Então você vai estudar, você vai se dedicar e ele vai te ajudar. Ele vai te ajudando a entender, a ter raciocínio, ele vai te dando paciência, ele vai te dando oportunidade de você aprender palavras aqui e ali. Um exemplo daquilo que a gente passa aqui. David was not only believed that the giant could be overcome, but himself had to face it, the giant, and overcome. So he was not like, oh yeah, there is this giant, there is this war about to happen, God is here, God will lead us to victory. He decided to take action. He said, I'm going to do it in the name of God. So there is a revelation and awareness that everything could be done by God. But David understood that, but didn't let the others do something. He took responsibility, and through his life, he experienced God's miracle. And the main message out of it is, God will not do what you need to do.
God does what you cannot do yourself. The example I gave was like learning German. When Gil and I, we came here, we prayed a lot to get this miracle about languages, as God would give us a spirit that speaks German, and from one day to another would be speaking. That's not the purpose. The purpose is we can do it ourselves, so we must do. So, for example, in this example, we needed to learn German. So the right action would be study it, try it, and when you're in trouble, running out of patience or motivation, or God will be there to restore the motivation, to restore the willingness, the patience. So we need to understand that we are meant to achieve big things, but we should do what is meant for us to do. What we cannot do, then God back us up. We need to understand revelation, how it happens and how it challenges us. Eu vou ler um trecho de Mateus 16, de 13 a 17. So Matthew 16, from 13 to 17, que diz o seguinte: interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Quando Pedro faz essa afirmação, ele recebeu isso do próprio Deus. É isso que Jesus está dizendo. Essa revelação você não recebeu da carne e do Espírito, essa revelação recebeu do céu. A gente não aprende isso com carne e sangue. Ninguém deveria nos convencer isso. Que se a gente não entrar no mundo espiritual, a gente continua recebendo revelação. Não vai acontecer dessa forma. É isso que Jesus acabou de explicar para Pedro. Você recebeu isso de Deus, não da carne. Você recebeu isso no mundo espiritual. Ele entendeu quem era Jesus através de uma revelação de Deus. Isso só pode ser verdade de alguém por ação exclusivamente espiritual. Essa narrativa nos apresenta a história que se passa com Pedro nos apresenta é que há revelações que a gente só vai alcançar e receber quando a gente transcender os canais humanos de ensino e compreensão para receber aquilo que vem direto do Pai. Só que para receber aquilo que vem direto do Pai não é olhando TV. When Peter made his statement, it was from God himself. This is exactly what Jesus told him. We didn't learn that from flesh and blood. No one will should be ever able to convince us that we get revelation from God from this world, from flesh and blood. Revelation is coming from heaven, directly from God, and that can only be true in one's life by exclusively spiritual action. This narrative that is presented to us in this context around Peter is that we can only achieve and receive such revelation when we transcend the human channels of teaching and understanding to receive a spiritual understanding that comes directly from God. E essa revelação através de Deus, essa revelação através do Espírito Santo de Deus, é a única forma da gente ter conhecimento genuíno sobre Deus. Conhecimento genuíno sobre tudo aquilo que a gente pode alcançar. É totalmente distinto do conhecimento intelectual. A revelação de Deus recebe no Espírito e no coração, não na mente. Se fosse assim, todos os intelectuais, mesmo aqueles que, vários agnósticos, ateus, muitos, quantos nomes que a gente conhece, nomes
conhecidos dentro do mundo da física, da filosofia, quantos chegaram em algum momento e disseram deve haver alguma coisa maior que a gente ainda não entendeu o que é. Eles chegaram no máximo que um ser humano pode chegar no questionamento de tantas coisas sobre o mundo, sobre a vida, e eles chegaram à conclusão que realmente deve existir alguma coisa maior. O que mostra que a revelação de Deus não vem através da intelectualidade. A revelação, ela acontece no espírito e no coração. Isso vai se manifestar quando o nosso espírito e o nosso coração estão ligados a Deus. Quando a gente alcança uma dimensão de percepção espiritual. Só que a revelação por si só não é tudo. Como eu falei antes sobre Moisés, sobre Davi, sobre Noé, a revelação ela precisa produzir efeitos nas nossas vidas. Ela vai nos desafiar a agir. Conhecer a Deus afeta e determina o que a gente faz, o que a gente é. Isso significa que a revelação acarreta um impacto tremendo e irreversível na nossa identidade. This is the only way to enter into genuine knowledge of God, which is totally distinct from intellectual knowledge. So if you think about big names from physics, philosophy, and many other areas of studying, many that were agnostic or didn't believe in God or anything, many of them, so many names we know, after a while they said there might be something bigger, something we don't know yet, we don't understand yet. So the understanding of God, what God is, does not rely on our intellectual. It relies on the spiritual awareness, this dimension where we are aware through the Holy Spirit. But that alone is not everything. We must act. It must produce other effects in our lives. And it will challenge us to act. Knowing God affects and determines who we are and what we do. This means that disclosure has a tremendous and irreversible impact on our identity. Se eu tiver a revelação, nunca mais vou ser o mesmo. A minha própria identidade é confirmada e esse impacto também afeta o que eu faço e eu tenho poder de fazer. Afeta a minha produtividade dentro do meu propósito. Afeta a minha produtividade dentro de tudo aquilo que Deus me desenhou para alcançar, que Deus te desenhou para alcançar. A revelação nos transforma, nos muda, transforma aquilo que a gente pode fazer. A revelação nos mostra que em Cristo nós somos algo diferente, consequentemente potencializa o que eu posso ter de reação, de arregaçar as mangas, colocar as mãos na massa. A revelação de quem é, de quem Deus é e do que nós somos nele potencializa nossa capacidade de realização. If I have revelation, I will never be the same. My own identity is confirmed, and this impact and also affects what I do and what I'm empowered to do. It affects our productivity on the things that we are meant to be or we are meant to achieve. Revelation changes us and transforms what we can do. It shows us what we are in Jesus and consequently enhances what I can have in reaction. The revelation of who God is and what we are in Him enhances our ability to achieve great things. I'm going to read now first John 4, chapter 4, 7 to 8. 1 João 4, versículos 7 a 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A revelação que Deus é amor requer uma ação. Que a gente recebe
aquilo que a gente recebe, a gente tem que compartilhar. A nossa capacidade de amar é o resultado de conhecermos a Deus. Se a gente não conhece a Deus, a gente não consegue amar. Se a gente conhece pouco, a gente ama pouco. Mas se conhece muito, a gente ama muito. The revelation that God is love requires action. This means what we receive, we must share. This means our ability to love is a result of what we know of Him. If we don't have Him, we won't be able to love. If we know Him a little, we can love a little only. If we know Him a lot, we're going to love a lot. A palavra que afirma que a gente fará proezas, ela está apontando para o efeito da revelação de vida na nossa própria capacidade. Identidade, capacidade de criação. The word that states that we will do exploits, achieve big things, is pointing to the effect of the revelation of life on our own capacity, identity, and capacity for creation. Conhecer Deus elimina esse vazio existencial. Conhecer Deus elimina crise de identidade. É nele que a gente, em primeiro lugar, é convicto da nossa existência. A gente não fica com perguntas sem resposta, porque a gente sabe quem a gente é e nada vai distorcer a nossa identidade espiritual. Esse é o primeiro passo. Mas as proezas referem a nossa capacidade de realizar. Assim, quando a gente sabe quem é Deus e quem nós somos nele, nada terá força suficiente para nos impedir de realizar, crescer e conquistar. Eu vou repetir. Quando a gente para de ter crise de identidade, entende quem é Deus, quem nós somos em Deus, então as proezas que a gente deveria realizar, a gente vai realizar porque nada vai nos impedir. Deus tem planos a nosso respeito e todos vão se cumprir. É impossível a gente estar enganado a isso, é impossível a gente se enganar quanto a isso se a gente conhece a Deus. Knowing God eliminates our existential emptiness and identity crisis. It is in Him that we are convinced of our own existence. We don't have unanswered questions because we know who you are, and nothing will distort our spiritual identity. But feats refer to our ability to perform, so when we know who the Lord is, who we are in Him, nothing, absolutely nothing will be strong enough to stop us from performing, growing, conquering, achieving great things. God has plans for all of us, and they will all come true. It's impossible to be stagnant when we know who God is. Matthew 16, from 17 to 18. Mateus 16, de 17 e 18, diz o seguinte: E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nessa narrativa a gente vê Cristo novamente mostrando uma revelação de Deus. Isso resulta numa revelação para a gente. Ao sermos constrangidos com a revelação de Deus, Ele mesmo nos revela que a gente vai ser forte, a gente vai realizar a proeza. Deus está dizendo que, após uma revelação, podemos sim ser fortes e realizarmos proezas, resistir ao inferno. In this narrative, we again see Christ showing that the revelation of God results in a revelation of ourselves. When we are embarrassed by God's revelation, He Himself reveals to us that we will be strong and accomplish exploits. Quando a gente se conecta a Deus, pessoal, a gente começa a ver proezas fluem das nossas vidas, a partir da força que o próprio Deus
coloca na gente, permite que se realize através da gente. Existe um entendimento equivocado dessa narrativa, dessa passagem, com o jogo de palavras que Jesus faz. Existe um equívoco achar que Pedro era a pedra da igreja. Porque no grego a palavra Pedro vem de Petros, que significa pedra ou uma rocha. Só quando Jesus usa a expressão no grego original, que é a língua que o Novo Testamento foi escrito, ele usa Petra. Petra quer dizer cordilheira de pedras, quer dizer uma cadeia montanhosa. Assim, não foi sobre Pedro que Deus edificou a igreja. Foi sobre si mesmo. Ele é a pedra angular da esquina. Mas Pedro, com grande poder e autoridade, foi usado para realizar esse ato grandioso de Deus estabelecer a igreja. Então não é que Pedro foi a pedra fundamental. Jesus continua sendo. Mas Pedro foi ator fundamental para que Jesus construísse a igreja da qual ele era a pedra da esquina. When we are connected with Him, we see the feeds that flow from our lives, from the strength that God Himself makes us and allows us to be realized through us. There are people who mistaken the revelation of this narrative that you read in John, because Jesus is playing with two words in Greek, because in Greek Peter and rock, they have a very similar grammar and pronunciation. So some people understand that when translating it to Latin afterwards, they understand that Jesus was saying Peter would be the, how is it in English, is the cornerstone. But it was not what Jesus meant. Jesus meant himself, Jesus, would be the cornerstone. However, Peter, with great power and authority, was greatly used by Jesus to build the church, which Jesus himself was the cornerstone. This means we can achieve big things when Jesus is the cornerstone. Nós somos convidados também a realizar a mesma ação petrina. Ou seja, a gente foi feito da mesma substância que Cristo foi feito. Nós somos corpo dele, nós somos corpo nele. Somos pedras conectadas à grande rocha, que é o alicerce de Deus. Que é o alicerce da igreja de Deus. A gente manifesta aquilo que o próprio Cristo é. Ele é a pedra fundamental e nós somos as pedras ao redor dele. We are also invited to carry out the same Petrine action. That is, we are made of the same substance that Christ was made of. We are his body and we are something in him. We are the stones connected to this great rock, to the cornerstone that Jesus is. So Jesus is the foundation of God, the cornerstone, and we are all the rocks around him. So yes, we can achieve great things. We are important. We manifest what Jesus Christ himself is. He is the cornerstone and we are all the rocks around him. Tem muitas analogias sobre Cristo como pedra na igreja, né? A pedra fundamental, a rocha. Daniel, ele faz assim quando ele fala da estátua. Muitas outras profecias também fazem. Salmos 22, Jesus é apresentado como pedra angular, que representa os esquadros de toda a construção do reino de Deus. There are many analogies about Jesus as a stone. Daniel did so when he was explaining about the statue. Many other prophecies do as well. In Psalm 22, Jesus is presented as the cornerstone as well. It represents the squares of the entire construction of the kingdom of God. Então a gente vê Pedro, mesmo conhecendo Jesus e negar ele 3 vezes, a gente vê ele realizar coisas ainda maiores que Jesus fez. Olha que interessante isso. Jesus era a pedra fundamental. Pedro era a pedra do lado. Ainda assim, a gente vê Pedro
realizando coisas maiores que Jesus fez. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Lembra da mulher que tinha um sangramento, que teve que tocar nas vestes de Jesus? Se fosse Pedro, bastava a sombra de Pedro passar por ela, que ela seria curada. We see Peter, even knowing Jesus and denying him 3 times, later he was performing even greater actions than Jesus himself did. Jesus did many healings, but the Bible says that Peter's shadow healed. There was a certain moment in the Bible that there was this woman bleeding, and he had to touch Jesus' clothes to be healed. In the case of Peter, it was even greater than that. His shadow would be enough. If his shadow was passing through this woman, she would be healed. So this is what we are meant to be. We are meant to do even greater things that Jesus did. He's the cornerstone, but simply for the fact we are next to him, we can achieve great things. Sem compreender integralmente a Deus, a gente vai ser sempre frustrado, com muitos sonhos que a gente não vai conseguir realizar, com muitos projetos que a gente não vai conseguir avançar. Não por falta de vontade, mas por falta de revelação de Deus. A forma que nós enxergamos são resultados das nossas próprias experiências. Tudo que a gente enxerga, que a gente pode atingir, que a gente pode completar, que a gente pode alcançar, são baseados nas nossas próprias experiências, no fruto da nossa história marcada por decisões infelizes, pecado, maldição, trauma, rancor. A revelação nos traz uma visão mais abrangente de Deus e, consequentemente, de nós mesmos e aquilo que a gente pode atingir. Without fully understanding God, we are always frustrated with many dreams or projects we are unable to execute and move forward with. Nor for lack of Him, but for lack of revelation. The way we see things is the result of our own experiences, result of our history marked by unhappy decisions, sin, curses, traumas, grudges. But the revelation from God brings us a much more comprehensive understanding of what we are meant to be, the things we are able to achieve. Ao viver a revelação de Deus, pessoal, para acabar, a gente pode entender o nosso propósito, o propósito de cada um. E assim a gente pode se alegrar com cada processo nessa caminhada de viver e de realizar o propósito dele nas nossas vidas através de nós. Então tenha certeza, clareza da sua identidade e realiza aquilo que ninguém mais pode fazer por você, só você mesmo. So to end, by living God's revelation, we can understand His purpose for each one of us and thus rejoice with each process in this journey of living and then fulfilling His purpose in our lives and through us. Be clear about your identity and do what you can only do and no one else. Amém? Glória a Deus. Alguém quer comentar alguma coisa antes de a gente terminar? Além do Isaac e da Sofia? Alguém mais comentar alguma coisa? Amém.